Então, tá bom, sejam muito bem-vindas para essa aula. Eu estava com muita saudade de fazer uma aula aberta aqui com vocês, mulheres queridas do meu coração. E, como vocês viram, algumas que estão lá no grupo, viram que eu comentei que como é que surgiu essa aula, né? O tema dessa aula. Nos últimos dias do ano, eu estava sentindo o desejo de movimentar algumas coisas, de mudar algumas coisas, sabe? Para encerrar o ciclo de 2025 e começar um novo ciclo, né? Agora, 2026, com coisas novas, para não se repetir, né? Não trazer padrões repetitivos. E aí eu aprendi algumas coisas nos últimos dias do ano, né, de 2025, e eu comecei algumas mudanças. E como eu comentei lá no grupo, é assim, gente, foi a primeira vez, eu acho que em anos, né, depois que eu me tornei mãe e tudo mais, que eu senti que eu comecei a ter uma ordem sobre a minha casa, sabe? Senti que eu estava conseguindo, que eu estava domando, não ela controlando, não a casa controlando tudo e ela sendo, como é que eu vou dizer? Tomando conta de todas as coisas. Então, pela primeira vez eu senti que as coisas começaram a se encaixar. E aí eu pensei assim, bom, eu não posso, né, ficar eu tenho que passar isso para as mulheres, né? Eu tenho que passar isso, tenho que compartilhar esse conhecimento que eu adquiri. Às vezes, muitas das coisas podem ser coisas que vocês já saibam, né? Mas sempre quando uma outra pessoa fala, um momento da nossa vida que é diferente, as coisas assimilam, né, de uma forma diferente. Então, fiquem bem receptivas, né, com a mente aberta, sejam sinceras com as perguntas que eu for colocando aqui, né, com alguns exercícios, e vocês, talvez isso seja a resposta de muita coisinha que vocês vêm procurando ao longo do tempo, né? Ao longo dos anos. E, por exemplo, a minha vida aqui é diferente de muitas outras rotinas familiares, né? Eu tenho 5 crianças, então, claro, o mais velho vai fazer 12, mas o mais novinho acabou de fazer 2 anos, né? Então, tem muita coisa que não adianta entrar em comparação. Não é o foco dessa aula não é a comparação, não é. Eu vou falar aqui para vocês, vou passar uns slides, tá? Não é o foco da perfeição e, enfim, da cobrança. É saber que sim, a gente pode respeitar cada fase que a gente está vivendo na nossa vida de uma forma mais leve, mais tranquila, mais em ordem, tá? Porque nós somos as rainhas do nosso lar, né? A gente tem que ter em mente isso. E dá para fazer, né? Não é uma coisa assim, nossa, que cruel, nossa, que coisa difícil, ai, isso não existe. Existe, tem uma forma, tem formas de fazer isso, de fazermos isso, tá? Porque, obviamente, que essa aula aqui é para mulheres reais, mães reais, né? Em situações familiares das mais diversas, e a gente não vai ficar cobrando perfeição, porque isso não existe para esse nosso mundo agora, certo? Então, tudo aqui dá para encaixar e dá para aplicar, tá? Bem-vinda, Clarice, saudade de ti, viu? Então, tá bom. Eu estava dando uma introdução aqui, Clarice, e agora eu vou entrar com algumas imagens para me ajudar aqui, porque eu não quero deixar escapar. Tem muita coisa que quando eu estou falando, eu deixo escapar um monte de coisa preciosa. Eu falei, eu tenho que gravar de novo. Então, assim, eu vou passar os slides para ele poder me nortear, e aí depois eu vou falando também das coisas que estão no e-book, tá bom? Então tá. Vou compartilhar aqui a tela. Aí, quem for entrando depois, o que eu sempre falo, né? Volta aqui na aula, vê a introdução, porque tem informações, assim, importantes que a gente não pode deixar escapar, tá? Vocês estão vendo a tela? Então, tá bom. Por que que não está... Ah, não, para mim aparece pequenininho. Beleza. Então, tá bom. Então, a gente vai falar sobre o lar que prospera. E o prosperidade vai muito além, não, aqui essa aula não se trata sobre casas perfeitas, tá? Essa aula não é sobre casas perfeitas, até por isso que eu coloquei uma casa simples, mas um ambiente, assim, gostoso, leve, a família ali, sabe, feliz. Porque prosperidade vai muito além de coisas materiais, né?
Essa aula não é sobre casas perfeitas ou instagramáveis, né? Ela é uma aula sobre a gente ter um lar que respira, que dá acolhimento, que deixa a vida fluir, tá? É sobre isso. Então, vamos lá. Ó, primeira coisa que eu quero falar para vocês, que, como eu falei, não é sobre casa perfeita, não é só sobre faxina e organização, sobre uma casa não ter bagunça ou sujeira. Vai muito além. Eu vou descer o buraco, pelo menos 10 blocos desse jeito. Vou ficar pra frente até chegar na lava. Tem o áudio ligado. Luana, acho que Oi. Teu áudio tá ligado. Tá ligado. Aí tá dando interferência. Tá, vou desligar, tô me ouvindo, né? Tu consegue? Tá isso. Bom. Só para não ficar dando interferência. Aí, sempre que vocês quiserem fazer uma pergunta, assim, podem falar, tá? Podem mandar aí. Então, tá bom. Então, vai muito além. Não é só sobre organização, aquela rotina rígida, não é. É mais sobre identidade, sobre ordem, a nossa identidade como mulheres, como rainhas do lar. É sobre ordem, é sobre governo, sobre governar a nossa casa, o nosso lar, a nossa vida e a nossa família, sabe? É sobre liderar, governar, não deixar, como eu falei na introdução, não deixar que a casa tome conta, que ela tome as rédeas. É nós que temos que tomar a rédea sobre a nossa casa. Porque vocês vão ver ao longo da aula por que está tão interligado a nosso bem-estar espiritual e emocional com a organização do nosso lar, tá? E isso tudo, gente, faz parte de um processo. Vocês já imaginam, né? Que faz parte de um processo, como a nossa vida toda. Então, é um processo interno com o externo. Porque assim, gente, ó, o ambiente, as nossas emoções, os nossos hábitos, nossas crenças e a nossa espiritualidade estão todos aqui conectadinhas. Tá tudo conectado, é uma coisa só, gente. Não tem como separar uma coisa da outra, tá? Então, essa aula é sobre esse processo que a gente vai passar aqui. Obviamente, nem tudo consegui colocar na aula, tem coisas que estão no e-book, que eu falei para vocês que eu estava dias preparando o e-book, para deixar como um guia mesmo, manual. Então, o que não está aqui estará lá no e-book, tá? Mas aqui já tem um resumão compilado muito bom. Então, vamos lá. Vocês já perceberam que tem fase na nossa vida, umas fases mais confusas na nossa vida, que a casa também parece que fica toda confusa? Vocês já perceberam isso? Momentos atribulados que a gente vive, conturbado, parece que a casa vira uma zona, não é? A gente olha e não se reconhece mais, fica tudo em desordem, fica pesado, não fica? E por que será que tem algumas casas que parecem que sugam a nossa energia? A gente entra e se sente mal. E por que tem outras que são o contrário? Vocês já pararam para se perguntar? Por que tem casas que parecem que nos acolhem, sabe? Extraem o melhor da gente, a gente fica em paz, a gente fica leve, a gente tem vontade de ficar ali. Por que será? Então, a verdade é, gente, que a nossa casa fala. E fala muito. Então, assim, ela não mente, tá? Ela vai revelar as fases da nossa vida que a gente está passando, vai revelar emoções, vai revelar as nossas decisões, as decisões que a gente está tomando na vida ou não, ou a falta das nossas decisões. Então, a gente tem que aprender a ler tudo o que tá ali, inserido na nossa casa. E a gente tem que aprender a conversar também com a nossa casa. Então, aqui nessa aula, a gente vai descobrir por que a gente fica estagnada muitas vezes, sabe? A gente fica estagnada, a gente procrastina, a gente fica sem foco, a gente fica preguiçosa, cansada, pesada, aflita, se sentindo incapaz, culpada, não é? Um monte de coisa. A lista é imensa. Por que será? Porque, gente, a nossa casa não está sendo a nossa aliada, o nosso lar, né? Ele está sendo o nosso maior inimigo, muitas vezes. Então, um local que era para ser refúgio está virando um campo de batalha entre nós e a nossa mente, tá? Então, eu dividi em alguns pilares, tá? Vamos trazer essa metodologia do lar que prospera em pilares, tá? Então, o pilar 1 é entender que a nossa casa é como um espelho do nosso mundo interno, tá? Ela funciona exatamente como o espelho da nossa vida interna. E aí, o que acontece? As nossas crenças, a nossa energia, os nossos hábitos, tudo vai estar refletindo na nossa casa, né? Por exemplo, um ambiente que está desorganizado ou com sinais de escassez, né? Vai reforçar o quê, meninas? Padrões limitantes, né? Crenças limitantes.
E quando a gente começa a transformar, como eu falei ali no início da aula, quando eu comecei esses pequenos movimentos ali nos últimos dias do ano, de 2025, eu já senti que alguma coisa começou a mudar. Eu já senti a engrenagem começar a se movimentar, sabe? E assim, óbvio, tem muita coisa para melhorar? Tem. Mas agora eu estou mais em paz, mais feliz, porque, poxa, a minha família são 7 integrantes. Eu poderia ter um monte de desculpa falando, nossa, não tem, a minha casa é uma zona mesmo, porque eu tenho criança, tenho 5 crianças. Mas eu não vou me apegar a isso, entende? Obviamente que eu não vou me comparar com casas, por exemplo, da minha vizinha aqui, ela tem 2 crianças, mas são 2 crianças mais velhas. Então a casa dela não tem mais tanto brinquedo. Vocês percebem? Não tem mais por que ter tantos utensílios para crianças pequenas, imóveis mais diferentes e mais baixos e não sei o quê. É um ambiente diferente, porque eu não posso me comparar, não posso querer que seja assim, porque é a fase da vida que eu estou passando agora. Então, quando a gente começa a transformar o espaço que a gente vive respeitando isso, a gente começa a transformar a nossa mente e nossa experiência de vida. Porque, olha só, a gente fala do nosso corpo, né? Que a gente tem que se amar, se cuidar do nosso corpo, porque é ele que vai ficar com a gente para sempre. E o nosso lar? Não é também? O nosso lar vai ficar com a gente sempre. A gente sempre vai estar ali com a nossa família. Então, assim, ambientes de excesso, caos ou escassez visual reforçam crenças internas, tá? Como? Eu nunca dou conta. Ai, sempre tá faltando algo. Ai, não adianta, não consigo aquilo que eu quero. Ai, eu não mereço descanso, eu não mereço abundância na minha vida, eu não tenho prosperidade, sabe? Eu não tenho sucesso. Então, isso vai reforçar crenças a todo momento. Tu vai olhar para o ambiente vai te despejar coisas assim, sabe? Então, é uma troca constante. É isso que eu quero que vocês entendam já desde o início, tá? É uma troca constante. Então, a casa vai refletir o quê? O estado emocional da pessoa que vive ali, das pessoas que vivem ali, clareza mental ou a falta dela, o nível de sobrecarga e a fase espiritual também que essa pessoa está passando, tá? Espero que estejam alinhadas aqui comigo, qualquer dúvida podem ir falando, tá? Então, eu coloquei alguns exemplos, tá? Olhem a imagem ali. Nós falamos dos padrões, né, das crenças que estão lá, dos padrões que a pessoa tem durante a vida, sobre o cotidiano dela. E se a gente entra numa casa e vê, todos os armários estão todos entulhados, o que isso pode significar? Já que a gente já começou a falar sobre os padrões ali invisíveis, né? O que pode estar por trás disso? Armários muito entulhados e bagunçados e com diversas coisas, sem uma organização básica, né? Pode ser uma dificuldade em desapegar do passado. Sabe que as pessoas acumuladores têm até séries e coisas sobre isso, né? É bem triste de ver, inclusive. É um sofrimento mental horrível, grande, assim, né? Angustiante para a pessoa. Por quê? Porque ela não está conseguindo desapegar de coisas do passado dela. E aí eu coloquei como exemplo o sótão. Sabe aquele sótão da casa que tem de tudo? E quando a pessoa quer achar uma coisa, não acha. Uma despensa, sabe, da casa, que está muito entulhada. E aí me fez lembrar, tipo, as camadas do nosso cérebro, né? Tem as 3 camadas. Tem o inconsciente, tem o intermediário e tem o inconsciente que é lá embaixo, bem lá dentro. E o que o sótão parece, gente? O sótão da nossa casa, ou aquela parte lá de baixo, né? Que muitas casas têm aquela parte bem lá embaixo, que eu esqueci o nome, porão. Concorda comigo? Não se assemelha ao nosso inconsciente? O que está soterradinho, que está lá embaixo, que está guardado, acumulado? Então, comece a perceber agora esses sinais, tá? Vão anotando aí os insights que vocês vão tendo, tá? Então, a casa sempre bagunçada. Olha o que eu coloquei, sempre. Bagunça vai ter, né? Agora, sempre, tipo, virou um padrão. O que isso pode ser? Uma mente sobrecarregada. É uma mente que não descansa, é uma mente que não tem ordem, é uma mente que não tem clareza. Então, ela tá sempre sobrecarregada. Ambientes vazios e frios, que daí é o oposto, né? Uma pessoa que não deixa entrar nada, uma pessoa, às vezes, é muito cri-cri, que, nossa, tem que limpar 20 vezes. Ó, olha os extremos, né? O que isso pode ser? Uma desconexão emocional. Lembra que eu falei das fases espirituais da pessoa? Olha aí. Pode ser uma desconexão emocional e espiritual também, tá? E aí a pergunta que fica é: o que a sua casa está revelando sobre você hoje? Tá? Então, pegue um caderninho,
sem julgamento. Olha em volta, tire agora uns segundinhos para olhar em volta o ambiente que vocês estão. Olha em volta, perceba qual que é o clima, o espírito que permeia essa casa, como é que é? Sabe? O que tá te incomodando? O que essa casa tá revelando sobre você? Começa no ambiente que você está, do cômodo que você está, tá bom? Sem julgamento, só responda com o coração, com sinceridade, tá? Conforme as coisas que eu falei, tem mais exemplos, tá? Mas não vai dar para falar todos, mas só com isso vocês já podem entender. Beleza? Vamos continuar? Então, agora a gente vai para o pilar 2. Olha, essa parte é muito, muito, muito show, gente. Olha, eu amei, assim, quando eu comecei a estudar mais, porque você sabe que eu estudo muito a questão da mente, do comportamento humano, né? Então, tudo que está relacionado a isso, eu fico babando, assim. Eu adoro, adoro. E aí, quando veio com a questão da casa, eu achei fantástico, porque na nossa casa dá para identificar as nossas travas emocionais. Então, a desordem, essa bagunça, essa sujeira, nem sempre é preguiça. Ela pode estar ligada ao quê? À culpa, ao medo de faltar, ao apego emocional, à necessidade de controle. Por quê? Vocês percebem que quando sempre tem uma coisa que está fora do lugar, eu sempre vou lá e ajeito, eu que sempre vou lá e guardo, eu que sempre vou lá e organizo. Entendem que vocês percebem que é um tipo de controle? Eu estou sempre criando aqueles problemas, situações problemas, para poder estar sob controle, controlando aquele tipo de coisa. Então, sim, pode estar ligado a essas questões, tá? Culpa, medo de faltar as coisas, que daí entra escassez, apego emocional, necessidade de controle e outros mais, tá? Aí, coloquei alguns exemplos para vocês verem, tá? Uma cozinha caótica. O que pode ser? Tanto uma sensação de escassez, tu olha para aquilo, às vezes a gente se engana, né? A gente entope os armários querendo ser abundante, mostrar prosperidade, mas às vezes há um medo terrível de faltar coisas também. Quando a gente vê que não tem uma ordem, não tem uma leveza, sabe? Que tem uma bagunça, pode ser uma sensação de escassez ou de excesso de responsabilidades. Tu vai para a cozinha, e a cozinha, em vez de ser um lugar de inspiração, de nutrição, de cuidado, acaba sendo o quê? Uma sensação de peso, que eu não dou conta, que eu tô cansada, eu tenho que fazer, sabe, aquela coisa. E o quarto, o que pode ser um quarto sempre desorganizado? Uma dificuldade de descanso emocional, porque o quarto é para quê, gente? O quarto é para descanso, né? O quarto é para descansar, para revigorar, para renovar. E aí, quando tu vai num quarto que tá com muita pista visual, muita coisa, tá soberbado, tu não consegue, a mente, ela tá, os olhos, eles estão assim, né, 24 horas, tá assim, mesmo que tu tá descansando, tá com os olhos fechados, a tua mente, ela fica funcionando, então tu não consegue descansar da forma correta. Quando tu acorda, a primeira coisa que tu vê é o quê? O que as pistas visuais tá te falando, te remetendo, tá remetendo o quê? Desordem, 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 cansaço, bagunça, não é? E a entrada da casa, uma entrada que tá muito cheia de coisa, muito bagunçada. Como eu falei, tem situações familiares com criança, por exemplo, aqui. Essa aula aqui é para quem tem casa pequena também, tá? Quem tem muita demanda, tem criança, não tem uma casa linda, perfeita de revista, tá? Essa aula é para vocês. E, obviamente, que vai ter fase da vida que vai ter mais brinquedo, vai ter mais coisa acumulando. Só que é o filtro, né? Cada 6 meses a gente fazer o filtro. Tá, então o que pode significar a entrada da casa muito confusa? Uma falta de direção, ou limites. Ou também, achei isso muito bacana, o impedimento para o novo. Porque a entrada, o que simboliza a entrada, gente? A porta. Entrada para o novo, deixar entrar coisas novas. E tu tá impedindo, vocês percebem? Tu tá bloqueando a entrada. Tu não tá deixando que coisas novas, ciclos novos aconteçam na tua vida. Bom? Tá tudo bem aí, galerinha? Tô vendo vocês fazendo assim. Vocês estão acompanhando, pelo jeito, né? Muito bom. Vamos tomar aguinha, tomem água. Tá, e aí tem um exercício agora, anotem aí.
Qual cômodo mais incomoda você agora? Escreva. Qual cômodo da sua casa que mais incomoda? Pode ser a lavanderia, pode ser o sótão, pode ser o banheiro, pode ser qualquer cômodo, tá? E o que você sente nesse ambiente? Vamos para o exercício, galera. Você sabe que eu gosto de dar exercício e exemplo, né? O que você sente nesse ambiente? Tenta descrever. Tenta trazer assim, colocar para fora aquilo que tu tá se sentindo incomodada já tem um tempo, sabe? Eu sinto um peso. Gente, assim, ó, por exemplo, tá, não, eu vou falar isso depois, porque senão eu puxo coisa dos outros slides e falo antes. Mas é interessante a gente notar o incômodo que a gente sente. Porque, sabe, assim, quando não conversa, aquela coisa ali não era para estar ali. Mais ou menos isso. Tá, terceira pergunta. Se esse ambiente fosse minha mente, o que ela estaria dizendo sobre mim? Olha que legal, né? Então, se aquele cômodo, se aquele ambiente que eu tô me incomodando tanto, se ele fosse a minha mente, o que ele estaria dizendo sobre mim? Desleixo, descuido, desorganização, falta de foco? Não sei, né? Procrastinação, deixar as coisas para depois e deixando preguiça, não sei. Vocês que sabem, tá? Então, as três perguntas: qual cômodo mais incomoda? O que você sente nesse ambiente? Pode ser mais de um. E o que ela estaria falando se fosse a sua mente, tá? Pilar 3. Agora a gente entra para a transformação de hábitos e crenças, tá? Não adianta mudar o ambiente sem mudar a mente. Não adianta tu querer mudar o mundo sem mudar a tua casa, o teu lar. Então, tudo começa na nossa mente. São pequenos hábitos, tá? Então, eu coloquei aqui algumas crenças comuns, tá? Essas crenças comuns, elas podem sabotar muito o nosso lar, tá? Por exemplo, algumas possíveis crenças, tá? Quando sobrar tempo eu organizo. Quem aqui já pensou assim? Eu já, muitas vezes. Quando tiver tempo eu organizo. Deixa lá que eu vou arrumar. Deixa lá, deixa lá. Daí, final de semana, chega no final de semana, aparece alguma atividade, algum compromisso, alguma coisa, e aquilo vai indo, vai indo, vai indo. Segundo, casa com criança é assim mesmo. Será? Será, gente? Será que às vezes a gente não coloca isso como um alívio rápido para tentar afastar a responsabilidade? Mas é um alívio, só que ao mesmo tempo é um peso que tu fica carregando ao longo do tempo? Sabe? Casa com criança é assim mesmo. Ufa, respirei. Só que passa os dias, as semanas e os meses, tu tá carregando aquele peso ainda. Não faz sentido, faz? Não faz. Então, será que essa crença aí não tá, né, distorcida? Casa com criança tem mais bagunça? Tem. Tem mais brinquedo? Tem. Tem mais itens diversos? Tem. Tem mais barulho? Tem. Mas, será que a casa tem que virar uma zona? Tem que estar sempre de pernas para o ar 24 horas? Será que essa casa não pode se alinhar um pouquinho mais? Trazer mais aconchego, segurança? Outra crença: eu não sou organizada. Ai, ai, ai. Olha, quem me acompanha sabe que eu falo das frases, né? Que a gente tem que cuidar muito das palavras que a gente fala. O sou, ai, dá arrepio. Para de falar eu não sou isso, eu não sou aquilo. Fala, eu não estou isso nesse momento. Você não nasceu desorganizada, criatura. Ninguém nasceu desorganizada ou desconectada, ou bagunceira. Ninguém nasceu assim. Nós somos adquirindo hábitos. Entendam isso. Quando entra essas crenças sabotadoras, o que tem que entrar? O que tem que substituir? Crenças fortalecedoras, crenças com pensamentos prósperos e funcionais. Ok? Anotem. Então, você vai fazer uma troca de mentalidade. Como é que é essa troca de mentalidade? Eu coloquei até uma chavezinha ali, ó. Porque essas pequenas decisões diárias constroem grandes transformações para a nossa vida. A nossa vida não vai mudar com grandes decisões, são pequenas decisões tomadas diariamente, que vai criando um hábito na nossa vida, que vai se tornando normal e natural.
tá? Então, assim, vamos trocar. Em vez de não dou conta, você vai falar o quê? Eu faço o que é possível hoje. Não fica melhor? Em vez de generalizar, falar não dou conta, não adianta, eu não dou conta de nada mesmo, não funciona na minha vida. E já começa, né, a praguejar. O que vocês vão falar? Faço o que é possível hoje. Tudo bem, eu vou fazer o que eu dou conta hoje. Se é só lavar a louça, eu vou só lavar a louça. Entende? Tem uma regra que eu gosto muito, que é dos 3 segundos. Se uma coisa leva até 3 segundos, faça. Ai, caiu, tu tá cruzando o corredor, tem um papelzinho no chão. Ai, depois eu pego. Não! Se abaixa e pega. Se abaixa, pega e já põe no lixo. Vocês vão ver a diferença que vai fazer na vida de vocês um simples hábito desse. Porque não se trata só no papelzinho no corredor. Se trata de outros hábitos que vocês querem colocar na vida de vocês. Projetos de vida, no trabalho, em tudo, tá? Então, outra crença é, não sou organizada. Aí vocês trocam para o quê? Eu sou organizada. Eu amo organização. Olha que simples. Vocês podem até achar besteira, né? Achar até ridículo. Mas, gente, em vez de falar eu não sou organizada, vocês têm que escrever. Eu tenho até um papel aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês. Então, em vez de falar eu não sou, vocês trocam e falam eu sou organizada. Agora meu papel ficou aqui embaixo. Mas eu fiz uma listinha, crenças fortalecedoras. E aí eu coloquei lá, eu sou organizada, como é que é? Ai, um monte de... Agora pode, né? Eu leio os livros, eu amo ler livros até o final, eu concluo meus projetos, eu não sei o que, sabe assim? O que encaixar para a tua vida. Vocês façam, coloca uma lista lá, crenças fortalecedoras, e começa a falar tudo que vocês estão reclamando, que não estão conseguindo, que não querem, vocês façam o oposto. É simples assim. Ai, mas Alisson não envolve uma reprogramação? Gente, reprogramação começa assim. O falar diferente, o escrever diferente. Não se enganem achando que precisa de um monte de coisa. Vocês têm que começar dessa forma, tá? Então, a chave mental é isso, lembrar que são as pequenas decisões que vai construir grande transformação no lar de vocês, tá? Por isso que a casa tem que ser a nossa aliada, gente. Para lembrar da gente dessas coisas, sabe? É um reforço mútuo, sabe? Sabe aquela via de mão dupla? Sim. Então, é você e o seu lar, você e o seu lar, você e sua casa. É uma troca constante. Ela vai estar te remetendo coisas e tu vai estar remetendo coisas para ela. Tu vai estar dando informação para ela, ela vai estar jogando informação para ti. Entendeu o jogo? Tá? Então, troque a mentalidade em relação a isso. Aí entramos agora no pilar 4, que são os cômodos, tá? Lá no e-book, inclusive, tem os segredinhos lá, bem bacana, que eu entro, que eu dou mais detalhes e mais exemplos sobre alguns tópicos que eu falei aqui. Aí vai dar para entender melhor. Qual que é o segredo desse pilar? Dos cômodos. Olha só, gente. Quando a gente entende que cada cômodo tem uma função emocional e prática para ele existir, muita coisa muda. Cada cômodo, ele serve para um propósito. Cada cômodo da casa, ele tem uma função para ele existir. Ele tem um propósito, tá? Que é para nos servir. Então, eu coloquei algumas imagens aqui, ó. Eu coloquei imagem lá da cozinha, da sala, tá? Não sei se vai dar para ver direito, mas, enfim. E olha que interessante, quando eu fui procurar imagens, o que que veio? Eu botei assim, ó, cozinha simples. Tudo para o quê? Para poder a gente se conectar, né, com a nossa vida, assim. Que não é aquela coisa perfeita. Não sei se alguma de vocês tem aqui uma casa perfeita, mas, né, eu acho que a grande maioria tem uma casa normal, assim, que tem vida, né, tem rotina, tem bagunça, enfim. E aí eu fui procurar e, gente, eu não achei. Agora, se eu colocasse cozinha bagunçada, ia aparecer, mas eu coloquei cozinha simples, sala simples, aparecia cada coisa de revista, que não era o propósito. Mas acho que aqui deu para ter uma ideia, tá, do simples. Mas por que eu estou falando isso? Para ver como que as artimanhas, né, como a gente acaba se sentindo sufocada e culpada, porque a gente abre muitas vezes o YouTube, o Instagram, coisa assim, e a gente vê pequenos recortes da vida alheia, né, e acha que aquilo, não é? Acha que, nossa, aquilo é perfeito na vida da pessoa, é sempre daquele jeito, é sempre perfeito, sempre lindo, e não, né, a gente se engana. Então, vamos ver aqui, vamos fazer o exercício. A cozinha.
Pense na cozinha. Para qual propósito da cozinha? Qual que seria o papel que a cozinha desempenha? Seria o quê? Nutrição, prover, né? E cuidar. A cozinha também, eu colocaria que é uma zona de criatividade. Uma zona de amor, né? A gente criar coisas, lanchinhos, coisinha. Né, um ambiente de alegria, aquela coisa de saciedade, enfim, né? Mas o papel fundamental dela é nutrir, prover e cuidar, tá? E a sala? Qual que é o papel da sala? Convivência, conexão, né? Então, é um momento que a gente vai ter um entrosamento com as pessoas, um engajamento com as pessoas do lar. E o quarto? Como eu já falei antes, né? Descanso. O principal do quarto é descanso e a nossa identidade. Muito de nós está marcado, gravado naquele quarto. E o banheiro? Banheiro é limpeza e purificação. Então, vocês já vão montando aí na cabeça de vocês, peraí, no meu banheiro não tem coisa que não está remetendo à limpeza e purificação, tem coisa que não é para estar lá. Então, assim, tudo tem o seu lugar, tudo tem o seu dono, tá? E o canto da fé? O cantinho da fé, eu não achei uma imagem assim adequada, eu coloquei aquele lá de cima, lá, ó, que é, tipo assim, um cantinho, uma poltrona, uma bancadinha, que você possa escrever no diário, possa ler as escrituras, que possa orar com mais intenção, que possa escrever, certo? Um cantinho da fé. Qual que é o propósito? Conexão espiritual e emocional, tá? E o escritório, ou o ambiente de trabalho, qual que é o propósito? Produção e foco, tá? No geral, é isso daí, produção e foco. Só que muitas vezes não é isso que a gente mantém, né? A gente não encontra. Então, vamos continuar? Vamos ver que essa metodologia do Lar que Prospera, ela não fica só no abstrato, tá? Ela entra pro concreto. E aí, para entrar no concreto, o que a gente tem que fazer? Tem que fazer uma listinha ali. O que eu vou tirar da casa? O que eu vou manter? E onde eu vou colocar? Tá? O que eu tiro, o que eu mantenho e onde eu coloco. Mais uma vez, lá no e-book tem uns exemplos, tem umas imagens lá, que não dá para entrar com muitos detalhes aqui, porque eu tenho que ficar até às 5 horas aqui. Mas lá vocês vão ter mais exemplos sobre isso. Tudo isso para quê? Para respeitar. Respeitar o quê? A fase da nossa vida, como eu já falei, a fase que a gente está vivendo hoje. O tamanho da nossa casa, da nossa família, porque não adianta a gente pegar, vamos supor, uma consultoria, um cursinho que está engessado para um determinado tipo de casa. Vamos supor a nossa casa pequena, vamos supor que a nossa família é muito grande, ou vive só eu e meu marido. Vocês entendem que tem coisa que não vai encaixar? Então, vocês têm que organizar de forma estratégica para respeitar esses fatores, tá? E a realidade financeira de vocês também. Óbvio que eu não ia deixar isso de lado, né? A realidade financeira, ela é um fator muito importante. Ela entra muito no contexto aqui da família, tá? Então, meninas, vão aos poucos, tá? Essa aula, como eu falei assim, não é para... É para a gente entender que é possível. Não para gerar culpa nem peso, tá? É para a gente poder entender por que a gente está travada, por que as coisas demoram, por que eu me sinto pesada, cansada, reclamona. Porque o nosso lar não está sendo nosso aliado. Então, vão aos poucos, vão doando, vendendo alguma coisa que vocês veem que, ó, tudo uma moeda de troca, né, gente? Então, assim, o que dá para vender, venda, porque com aquele dinheiro você vai lá e compra o objeto que você quer, você compra o móvel que você quer. Então, o que é para doar, doa, o que é para vender, venda, o que é para comprar, compra, faz uma lista, né, na Shopee, eu não sei quem usa Shopee, é muito bacana, porque eu vou na sacolinha, tá lá, um monte de itens, e aos pouquinhos, sempre que dá, eu vou. Esse mês eu pego uma coisinha aqui, outra ali, entendeu, gente? Então, vão aos pouquinhos, não fiquem assim, essa semana que vem eu vou fazer uma videochamada e vou te mostrar a minha casa que eu mudei por completo. Não é assim, não vai funcionar assim. Vão aos pouquinhos, né, colocando aquilo que vocês querem ver, né, que brilhe os olhos de vocês, que dê um gosto, que dê para desfrutar da casa. Então, para isso, vocês podem ver mais imagens, se inspirar em imagens, procurar ideias que você já pode ir aplicando. Tem coisa que não dá para comprar? Ok, mas eu posso fazer? Pode, tem muita coisa para fazer. A Serena é a minha campeã aqui, né? A minha artista na casa, ela é campeã em fazer coisinha. Olha, mamãe, eu vou fazer. Pode fazer? Pode. Ela vai lá e testa e cria as coisinhas dela. Agora ela vai criar
que eu achei até no Pinterest, é aquelas coisas de pôr maquiagem, pente, escovinha, maquiagem, e aí ela viu, eu achei um modelinho, e falei assim, Serena, pega esse aqui, pega esse modelo para fazer, ela vai fazer agora. Ela tá juntando os rolinhos para poder fazer que ele fica de pezinhos, deitadinho assim, mas aí fica um conjuntinho que ela pode colocar ali, vai tudo ali, naquele conjuntinho, não precisa ficar nada mais espalhado, entende? Então, tem muita ideia que dá para a gente se inspirar. E isso, criatividade é tudo. Então, assim, não fiquem travando, eu não posso comprar, não vou fazer, isso não é para mim. Não, para com esse pensamento escasso, para com esse comportamento limitante, sabe, sabotador. Eu tenho certeza que tem muita coisinha que vocês podem mudar aí a partir de hoje, tá? Então, vamos para o pilar 5. Ai, como é que vocês estão? Estão anotando aí? O pilar 5 fala sobre conexão emocional e espiritual com o nosso lar. Porque, gente, como eu falei no início da aula, tá tudo interligado, é uma coisa só. O físico, emocional, espiritual. Então, a gente tem que saber conversar com isso tudo, com esses setores, né? Então, a conexão emocional e espiritual é de fundamental importância, assim, é de suma importância. O lar, ele não é só físico, ele carrega um significado espiritual por trás de tudo, né? Lá nas escrituras, na Bíblia e tudo mais, fala sobre casas edificadas, vocês lembram? Casas edificadas com sabedoria. Então, olha quanto tempo já é falado sobre isso, sobre ordem, organização, sobre governo. Então, quando o ambiente ele é intencional, o que vai acontecer? A paz vai se estabelecer, o estresse vai diminuir, meio que como mágica. Óbvio que vai ter desafios, vai ter conflitos, mas bem diferente de quando a casa está de pernas para o ar. O estresse vai sim diminuir consideravelmente. Então, vai ter mais paz, o estresse vai diminuir e a família vai se alinhar. Vocês vão conseguir ter momentos mais prazerosos. Porque é um saco, né? A gente quer fazer programar um passeio, uma reunião familiar, ou conversar, ou jogar a conversa fora, e aí tu fica lá, mas aquela pilha de louça, mas aquela monte de roupa, aquela sujeira, olha aquela bagunça, eu acabei de organizar, sabe? Daí tu assim, tu não tá ali, gera estresse, tu não consegue desfrutar, né? Vai dizer que não é assim. Então, o que vocês podem colocar, assim, né, como itens já para começar a mudar, assim, essa semana, para vocês terem um ano diferente, sabe? Diferentão. Colocar uma oração simples antes de organizar as coisas, sabe? Ore. Orar sobre tudo, né? A gente diz que orar sobre tudo, sobre todas as coisas. Então, faz uma oração simples antes de organizar, pede ajuda, sabe? Agradeça. Quando for desapegar, quando for vender, doar, trocar, agradeça, agradeça. A gente sempre tem que lembrar de agradecer por onde a gente vive, o local que a gente vive, as coisas que a gente tem, porque, gente, tudo é prosperidade, tá? Isso é uma outra coisa que eu aprendi muito bacana, que a prosperidade não se trata só do dinheiro, daquele dinheiro que a gente vê na tela. Sabe quando a gente abre o aplicativo e vê na tela do celular ali quanto que a gente tem na conta? E o que a gente pensa? Nossa, o meu fator financeiro, o meu nível financeiro, ele tá vinculado àquilo ali só. E não é. Ele não se limita só àquele valorzinho que está na tela do teu banco. O dinheiro, a prosperidade da tua vida, ela está em todo lugar, em todo o teu mente. Tudo que tu tá ali, que tu tá usando, esse microfone aqui que eu tô usando, o notebook, a cama que eu durmo, o fogão que eu uso, o sofá, tudo isso mostra o quê, gente? Tem dinheiro envolvido, não tem? Então, o dinheiro está, a energia da prosperidade está em todas as coisas, tá? É isso que eu quero dizer. Então, vocês são mais prósperas do que vocês podem, que vocês podiam imaginar, né? Às vezes vocês ficam se lamentando ou buscando mais e mais, só que a partir do momento que a gente rompe isso, essa coisa da escassez, da falta, quando a gente entra na bolha da gratidão, do desapego, gente, a vida começa a fluir. Assim, é incrível, acontece mesmo. E nas escrituras está repleto sobre isso, tem muita coisa sobre isso, tá? E outro fator, intenção ao definir espaços, tá? Então,
para a gente poder ter esse alinhamento com o nosso lar, vocês começam a ter aquela intenção ao delimitar espaços. Aqui é o cantinho da baguncinha das crianças, o cantinho do estudo, sabe? Então, tem que ter uma intenção por trás. Não pode ser tudo assim, né, às avessas, tudo lá de qualquer jeito, tudo misturado. Não é por aí, tá? Beleza, então, deixa eu ver. Tá, isso tudo vai mostrar o quê, meninas? Para que isso tudo? Representa o quê? Representa a ordem e sabedoria em todas as coisas. Né? Essa é a base de tudo. Ordem e sabedoria em todas as coisas. E no pilar 6, a gente vai ter sobre a manutenção, né? A manutenção da nossa transformação. Aqui o foco é manter o essencial. Tá? Então, o que acontece? Uma organização sem manutenção, ela gera muita frustração. Então, vamos ver os extremos, né? Não é aquela limpeza pesada todo dia, como eu falei, não é você cria, assim, aquela coisa bitolada, tipo, você tem que jogar água na casa todo dia e fazer aquela limpeza das janelas, janela profunda, limpar a geladeira todo dia. Não é isso, não é limpeza pesada todo dia. Mas também não é deixar acumular tudo para fazer num dia da semana só. Aí não dá, né, gente? Tu passa a semana toda no caos, no chiqueiro, para querer resolver tudo num dia só. Então, assim, qual que é o segredo? É a manutenção. E eu vejo que isso, das mulheres que já passaram na minha vida, quando eu faço anamnese, quando eu converso com elas, eu vejo o contexto da vida delas, muitas de vocês têm esse problema, essas dores do dia a dia, de uma mãe, de dona de casa, e quando eu vou ver o contexto, qual que é o contexto? Tá dedicando muito tempo para limpeza, para faxina todo dia, sendo que poderia só fazer a manutenção. Tá? Então, vejam aí o que está acontecendo. Não está, assim, a dose não está para mais, sabe? Não está sabendo dosar direito. Então, assim, organize. Ajam com estratégia e intenção. Depois que organizou, aí entra a manutenção. Tá entendendo? Então, aqui entra a constância, a repetição e as rotinas mínimas. Não adianta, gente. Tem que ter rotina, tá? Não adianta querer falar que, mas eu dou certo sim, não sei o quê, eu vou levando a vida assim. Tá, e as tuas metas, tu já alcançou? Tu tá feliz, tá realizada? Tá leve? Se não tá, é porque tá faltando uma rotina mínima, né? A rotina traz liberdade. E a disciplina vai fazer a gente ser mais dona de nós mesmas. A disciplina faz a gente liderar sobre a nossa vida e sobre a nossa família. Então, não é sobre fazer muito, é sobre manter o essencial. Tá? Como eu falei, não é aquela limpeza profunda. É manter o essencial organizado e limpo o suficiente para te se sentir bem. Por exemplo, aqui, para mim, o chão tem que estar limpo. Eu passo pano todo dia? Não, não passo. Mas eu varro todo dia. Eu varro 2, 3 vezes por dia. Porque é para manter o mínimo, gente, não dá, sabe? Tem que, para mim, para outras pessoas pode ser que não, ver a sujeira no chão não se importa. Eu me importo. Então, para outras pode ser a louça, para outros pode ser a roupa, né? Então, assim, mantenho, tá? Mas sem ficar bitolada. E aí, eu vou dar alguns exemplos para vocês, que é a revisão semanal rápida. Passou a semana ali, revisa, vê o que deu certo, vê o que deu errado, o que falta reforçar com a família, o que falta conversar. Qual a rotina mínima diária para vocês, né? Cada família tem uma rotina, tem um estilo de vida diferente. A rotina de uma mãe que está em casa é diferente de uma rotina de uma mãe que trabalha fora, concordam? Então, assim, vocês têm que se alinhar em relação a isso, né? Lembra que a família é uma equipe, né? Todos têm que trabalhar juntos. Então, quando as crianças entendem que elas fazem parte, e aqui eu vou colocar um parêntese, né? Que eu acho muito importante que todas as famílias entendam que as crianças, sim, têm que colaborar, é importante. Eu vejo muitos pais deixando de dar coisas para os filhos fazerem, deixando de dar tarefas por medo. Medo de parecer chata, medo de parecer que está cobrando, medo de sobrecarregar a criança, medo de que ela vai ficar chateada, infeliz. Só que, gente, vocês têm que ter medo de fazer isso, sabe? A criança, ela precisa, é importante para o desenvolvimento dela ter tarefas domésticas. A partir dos 2 aninhos, elas já podem ajudar.
Então, é incrível, assim, é muito doido, porque quando eu atendi crianças que ia fazer um coach familiar, e aí a gente fazia todo um contexto da família, e sabe qual que era o problema que a mãe sempre reclamava? Um caso que me marcou muito, tá? Eu vou compartilhar aqui. A mãe estava reclamando muito dessa criança que estava à toa, não tinha metas, não tinha um propósito, estava com ansiedade, estava irritado. E aí, você sabe, resumindo, sabe qual que era a solução de tudo? Sabe qual que estava sendo o problema e qual que era a solução? O problema é que aquela criança não estava fazendo nada na casa. E foram palavras da criança para mim, tá? Que chegava em casa e eu falei, mas o que tu faz quando chegar? Não, nada, eu sento no sofá, eu fico no sofá, ligo a TV, aí ela vem e me traz o prato, aí ela vem e me dá isso, ela vem fazer tudo pra mim. Hã? Sabe? O problema era esse? Gente, isso estava adoecendo aquela criança. Eu tô falando bem sério, às vezes. Isso adoece crianças. A falta de responsabilidade, disciplina e rotina. Então, criança. E para ela estava fazendo bem, ela estava, nossa, sabe? E, na verdade, aquela criança não estava se sentindo parte da família. Então, a psicologia, ela explica que a criança, cada integrante da família, ela tem que desempenhar um papel. Então, ela tem que se sentir parte do ambiente. E para se sentir parte do ambiente, a gente tem que dar o quê? Tarefinhas para elas fazerem. Ficou entendido? Então, assim, eu gosto de trazer esse exemplo porque me marcou muito, sabe? Eu vejo que muitas famílias acabam falhando nisso, né? Gente, assim, a rotina, a dinâmica familiar vai mudar muito, tá? E ajustar conforme a fase da família, conforme está passando, tá? E aí, lá no e-book também, gente, eu coloquei, não deu para trazer aqui nos slides, mas eu falei, inclusive, sobre os estilos de casa e ambiente, conforme o nosso perfil. Vocês já pararam para ver sobre isso? Já viram isso em algum lugar? Eu achei muito legal. Porque o nosso perfil, o nosso jeito de ser, ele vai ter um tipo de ambiente que vai conversar mais com a gente. Por isso que tem casas que não conversam, não conversa com a gente, a gente não tem entrosamento. É um ambiente que não extrai o melhor de nós, sabe? Um ambiente que a gente fica meio, como é que é? A gente se poda ali naquele ambiente, sabe? Assim, não míngua, sabe? Então, até a questão do estilo da casa pode ser que não tá batendo com o perfil de vocês, com quem vocês costumam agir, a forma de pensar, a forma de ver o mundo. Então, é muito bacana. Lá no e-book eu coloquei exemplo, tá? Então, olha, sobre essa adaptação de tudo que a gente está falando aqui nessa aula, cansa, meninas? Cansa. Tudo bem, no outro dia você recomeça. Eu comecei agora nos últimos dias de dezembro. Teve dias que cansou, mas agora eu tô vendo que tá pegando o ritmo. Vai ter repetição? Vai. E é normal. Tenham a repetição como normal na vida de vocês. A repetição é a base de todo o aprendizado que memoriza, tá? Então, é normal ter repetição, principalmente para quem tem filhos. Marido, esposa também, a gente tem que ficar relembrando. No início, vocês vão ser o quê? As lembradoras. Sabe? Vão ser aquela, lá vem a cri-cri, no início é assim, vai valer a pena. Eu digo para vocês, vai valer a pena. Então, comecem, começando essa adaptação, façam um conselho em família, converse, compartilhe tudo que vocês aprenderam aqui nessa aula, sabe? Da importância, do como está interligada a questão do emocional, do espiritual, com a nossa prosperidade material, como isso está interligado. E eles vão te agradecer por isso, sabe? Eles vão te agradecer a vocês por terem criado neles o hábito da constância e da disciplina. Tá? Porque isso na vida é fundamental. Quem aqui não gostaria hoje, como adulto, ter ainda como criança desenvolvido o hábito da disciplina e da constância? Né? Viu só? Então, gente, comecem agora, enquanto vocês têm filhos, têm netos. O que faltou para vocês na infância? Talvez uma rotina um pouco mais fechadinha, né? Uma cobrança ali, uma disciplina. Se não tiverem, tudo bem, façam agora. Sempre é tempo, tá? Isso é fundamental, eles vão te agradecer muito depois. Para estudar, fazer algum concurso, para fazer um intercâmbio, para montar uma empresa, sabe? Isso vai ser fundamental.
E trouxe aqui algumas dicas bônus. Olha que coisa boa para quem ficou até o final. Vocês vão aprender algumas dicas bônus agora, tá? Como o nosso lar pode ser uma fonte de prosperidade. Eu adoro essa parte. Então, deixa eu passar aqui. Tá. Resumindo. Primeiro, vamos fazer o passo a passo? Anotem aí. Primeiro, vocês vão caminhar. Vocês vão caminhar pela casa com um caderninho. Claro, depois dessa aula, né? Vocês vão pegar um caderninho. As pessoas da casa vão ficar falando o que a mamãe tá fazendo. Mas vão, tá? Pegam um caderninho e vão caminhando pela casinha. E vão anotando. Onde tem bagunça acumulada? Onde que tu sente um peso ou um cansaço maior? E onde você evita mexer? Ali tem coisa, tá? Sabe aqueles cantinhos que tu evita mexer, evita olhar? Ali que tu tem que começar. Onde que você sente vergonha de receber alguém? Tá? Então, vocês vão caminhando e vão escrevendo essas coisas, tá bom? Passo 2, eliminar. Vocês vão eliminar imediatamente. Escrevam aí. 10 itens quebrados. Hoje ainda, viu, gente? Comecem hoje. Nem que... Ai, Alice, não consegui 10, consegui 1. Perfeito, parabéns. Elimina 10 itens quebrados ou rasgados. Vocês vão eliminar 10 itens sem uso, que tá lá parado, mofando, esperando alguma mágica acontecer. Como é que é? Tá esperando ser transladado, alguma coisa assim, sabe? E não vai acontecer. O item, ele tá sem uso, ele tem que ser descartado. Concordam? E 10 itens que te prendem ao passado. Mas no sentido, assim, pesado, sabe? No sentido ruim, assim, que não tá te agregando. Então, vocês vão descartar esses 10 itens que prendem vocês no passado, tá? E agora entra o 3. Passo 3, que é consertar ou dar um destino. Consertar ou dar um destino para os itens quebrados ou queimados, os objetos que estão lá esperando, ou as roupas encostadas. Umas roupas que não combinam mais na estação de vida de vocês, na fase de vida atual. Não combina, você já foi, vamos supor, roupa de gestante, sabe? Pra que tá ali ainda, criatura? Entendeu? Então, assim, a roupa que tá lá, que não faz sentido mais, que não conversa mais com vocês, que não, sabe, que não traz o melhor de vocês, que tá ali, que tem uma energia ruim, uma coisa pesada, triste, elimina. Combinado? Então tá, caminhar, eliminar e consertar ou dar um destino para esses itens. E aí, entramos na tarefa, nas tarefinhas, que isso ajuda muito a atrair mais luz e prosperidade para o nosso lar. Um ambiente mais calmo, mais feliz, um detox, sabe? O que é? Abrir a janela 10 minutos todos os dias. Por exemplo, aqui, onde nós estamos, esse local maravilhoso, está fazendo um calorão danado. A gente evita abrir as janelas. A gente liga o ar, deixa tudo assim, né? Porque quando abre, vem aquele calorão. Parece que ligou o forno. Só que sim, é importante, nem que seja 10 minutinhos, abrir, né? Abrir, deixar o sol, deixar a luz do sol entrar. Meu pai tem até uma musiquinha sobre isso. Deixar a luz do sol brilhar, deixar a luz do sol entrar na sua vida. É a música dele. E aí, que mais? Vocês vão trocar pano de chão e de pia também. Me digam, há quantos anos vocês têm pano de chão e pano de pia? Quantos anos vocês têm esses paninhos aí, hein? Às vezes a gente não quer desapegar, né, gente? E isso, olha, não estava no roteiro da minha aula. Daí, quando eu fui montar o roteiro, eu falei, olha, consegui uns dias antes. Eu encomendei uns paninhos novos de pano de prato e chegou. Chegou tem uns 2 dias. Eu falei, que legal, eu vou dar aula já falando que deu certo, né? Já troquei os meus. Então, eu tava ali parado um tempão, desencardi. Botar de mão. Não. Chega uma hora que o pano tá encardido mesmo, pode fazer o que for, fica lá aquela coisa velha. Então, assim, custa trocar? Troca, compra os 3 paninhos novos, sabe? Então, assim, é dar entrada pro novo, tá? É como se fosse um ritualzinho aí para dar coisas novas na vida. Pano de chão também, tá? Vocês podem eliminar o que tem na lavanderia ali, tem muita coisa. Diminui, para que ter tanto, né? Não precisa. Aí entra o quê? A coisa da trava da escassez, que tá ali, ó, um alerta ali, vai faltar. Daí tu começa a trazer mais e mais e mais, e não precisa, tá? Outra tarefa, colocar um objeto simbólico e bonito
na entrada da casa, ou em algum ambiente estratégico da casa de vocês também, tá? Pensem aí, encomendem, sei lá. Coloca uma coisa que está guardada, vai lá e coloca. Ó, agora vai ser essa semana, eu vou colocar. Né? Depois da aula lá, eu vou colocar. Por quê? Porque aquilo vai remeter coisas boas para vocês. Lembra que eu falei, é uma troca de mensagens entre quem habita e a casa, o material? É uma troca de mensagem constante. Tá? E aquilo vai chamar coisas boas. E, por último, ter objetos que remetam àquilo que quer adquirir como hábito. O que seria isso? Vou tomar mais uma água. Estou finalizando, tá, gente? Faltam 2 slides, daí a gente finaliza. Por exemplo, olha que bacana. Coisinhas tão simples que mudam tudo. Colocar um copo, uma taça bonita. Gente, eu adoro ver taça. Né? A Lu, quando vier aqui na casa, ela vai ver que eu tô com 2 taças ali no balcão, que ficava escondido. Eu falei, por que eu vou deixar escondido? Por que eu vou ficar só usando um copinho velho? Não faz sentido, gente. Aí agora tá ali bem bonitinho lá, porque aquilo, não sei, pra mim, taça, assim. Vocês lembram da mentoria Filha de um Rei? Tu lembra, Clarice, da última aula? A gente tava lá com as taças, lá, brindando. Por quê? Porque é símbolo de prosperidade, gente. É uma coisa boa. Então, pode não ser taça, pode ser copo. Ah, eu vou colocar um copo bonito do lado do mixer. Ó, peguem o... Eita. Pera aí, gente, só um minutinho, tá? E aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão colocar, tipo assim, um copo ou um mixer ali à vista. Por quê? Por exemplo, vocês querem adquirir o hábito de se alimentar melhor, tá? Ah, fazer mais suco natural. Então, vocês lembram que eu falei, a casa tem que ser aliada de vocês? Em vez de deixar soterrado, escondido, tragam para a vista de vocês. Tem que ser chamativo, tem que lembrar, remeter aquilo que vocês querem. Entendeu? Então, assim, a taça, o copo, o mixer vai lembrar o que? Ah, fazer suco natural, vai dar vontade. Tem que ter itens na casa de vocês que motivem, que deem aquele ânimo. Estão pegando o raciocínio? Tá. E aí, outra coisa, tapetinho de ginástica, sabe? O que eu fiz lá no meu quarto? Tem um espacinho lá da cama, na frente da cama, e aí eu coloquei lá uma cadeirinha que tem um tapetinho e uma cordinha para fazer ginástica, assim, e um tapetinho, e eu tenho um aparelhinho que faz assim com a perna, sabe? Eu deixei lá no cantinho. Por quê? Porque daí eu levanto, ou quando as crianças vão tirar a sonequinha da tarde, eu vejo aquilo e falo, opa, meu momento, cuidar do meu corpo. E aí eu vou lá, né, e faço. Então, vocês percebam que eu dei um exemplo meu, mas com certeza vocês devem ter aí coisas que vão lembrar vocês de metas que vocês querem alcançar, tá? Vocês pegaram ali o segredinho dos itens? É bem simples, mas, gente, muda muita coisa, tá? Então, para resumir, né, a casa, ela reflete o interno, a desordem, ela aponta travas invisíveis, e a nossa mente precisa se alinhar. O ambiente, ele precisa cooperar. O ambiente e os objetos, como eu falei, precisam cooperar. A espiritualidade, ela vai sustentar a gente pro resto da vida, né? Manter uma vida abundante, uma vida feliz. E a constância, ela vai manter. Então, tudo que o ambiente vai trazer para cooperar, a constância, ela vai manter, tá? Então, agora vocês podem olhar para a casa de vocês, com certeza, com mais consciência. Vocês vão olhar agora para a casa de vocês com um olhar diferente, uma outra intenção, sabendo que agora que cada cômodo tem o seu propósito. Gente, como eu falei, agora eu vou falar aqui para vocês uma coisa, que daí vai entender melhor, tá? Lembrem dessa frase, ó, quando a mulher se alinha por dentro, o lar responde por fora. Então, não é à toa, se você está se sentindo incomodada, pesada, muito reclamona, a mente de você está cansada, confusa, se sente mal, sabe? Procrastina, não é à toa. Olha em volta, olha com sinceridade para as coisas que estão em volta, tá? E começa o detox hoje, né? Agora que você já conhece os pilares, né? Agora você pode ter também um guia mais perto de você, tá? Eu vou falar aqui, pode falar, Lu. Você estava gravando? Você vai mandar para nós o link? Porque eu estava escrevendo. Sim. Aí você mudou e eu fiquei. Opa, tá bom, então. Eu tô gravando, sim, tá? Tá, obrigada.
Então tá, daí vamos ver aqui agora um convite à ação. Para finalizar a última etapa de tarefinha para vocês, eu vou convidar vocês a agirem, além de tudo que eu falei. Vocês vão escolher um cômodo da casa hoje e aplicar a metodologia com consciência, sem aquela cobrança, tá? Então analisem, vê o que mais está pesando, por onde vocês querem começar. E começa. Só começa, é só uma decisão, gente. É só uma decisão, tá? Então, escolha um cômodo hoje para fazer uma pequena alteração que pode mudar muita coisa na vida de vocês. Hoje, por exemplo, eu vou fazer a lavanderia, né? Porque tá com, como eu falei lá, tá com excesso de panos, e não tem porquê, excesso de pano. Então, eu percebi que não, eu uso aquilo ali e pronto, sabe? A minha tia tinha um costume ela tem ainda um costume muito bacana, que ela tem poucos talheres, poucos utensílios, e ela não fica aquele monte de coisa, sabe? Aquele acúmulo. Então, assim, quer usar, lava e usa, sabe? É aquela coisa, sujou, lavou? Isso funciona muito, né? Então, hoje eu vejo que bacana, porque foi a forma que ela tirou o excesso para aliviar a mente dela. Então, assim, quando a gente vê superfícies muito abarrotadas, muito cheio de coisas, isso sobrecarrega a nossa mente, sobrecarrega o visual, né? Então, é isso, vejam alguma coisa que pode tirar, que pode reorganizar, que pode trocar, tá bom? Por exemplo, produtos lá que estavam no restinho, assim, sabe, da lavanderia, eu já terminei de usar, já joguei fora, porque às vezes a gente fica ali uma coisinha que tá acabando e fica ali, né, acumulando com coisas duplicadas, né, na cozinha vocês vão ver que tem muita coisa duplicada, que não faz sentido ter mais. E comecem por aí, ok? Então, essa ação eu quero ouvir de vocês, como é que foi a parte prática de vocês, tá? E para finalizar, eu vou falar aqui do manual do Lar. Eita, agora que eu vi que cortou o slide, gente. O manual Lar que Prospera é sobre. Eu coloquei lá no grupo que eu estava vários dias assim envolvida no e-book, né? Então, assim, eu coloquei o que não está aqui nessa aula vai estar lá no e-book, tá, gente? Então, tem coisa complementar e tem coisa que não está nessa aula, que está lá. Então, assim, coisa que não deu para mim colocar aqui, tá? Então, assim, vai falar sobre essa questão do que é nosso lar e nossa extensão emocional, tá? E aí lá vocês vão ver que não é só sobre faxina, não é sobre casa perfeita, é sobre respiro, sabe? Sobre prosperidade em todos os sentidos. É sobre identidade, sobre ordem, sobre a gente liderar a nossa casa. E aí lá vai ter também o segredo das estações, dos setores, né, dentro da casa, que tem lá um segredinho das microestações e microestações, tem rotina prática, tem os acordos familiares, tem dicas para quem tem criança, tem uma sessão só para quem tem criança, mapa dos cômodos, mais exemplos, mais parte prática, tudo em ordem para vocês se guiarem, tá? E aí, vocês lembram o seguinte, né, que a prosperidade, ela começa assim, ó, tenham em mente que o dinheiro é uma moeda de troca, né, tudo é uma moeda de troca. Então, assim, o que eu vou dizer agora para vocês? Se essa aula ajudou vocês, né, se foi bom, se vocês aprenderam algo, se retomaram algo importante que estava esquecido aí dentro, agora é uma ótima hora de fazer essa troca, né? Eu aprendi na minha vida que não dá para a gente burlar a lei do dar e receber, sabe? A lei do equilíbrio, a lei do dar e receber. Então, se essa aula te ajudou, agora é a melhor hora de vocês adquirirem, então, o manual do Lar que Prospera, tá? O e-book eu vou deixar, para quem me conhece, quem está no grupo, pode me pedir no privado, tá? Eu deixei um valorzinho ridículo, um valorzinho bem simbólico, já para vocês não terem objeção nenhuma. Ai, agora eu não posso. Ai, eu queria... Não vai ter objeção, vocês vão ter um valorzinho ridículo, e aí vocês podem, de R$12, tá? E aí vocês podem me pedir, eu mando no privado, ou no link que eu vou deixar na descrição da aula, tá? Então lá vai estar tudo em ordem, bonitinho, com mais exemplos, vai ter os estilos da casa que eu comentei, lá com o perfil da pessoa. Então, assim, lembre que tudo é um dar e receber, né? Então, quando a gente tem essa mentalidade já com isso, quando a gente já coloca isso na nossa mente, as coisas vão ser mais justas para você, sabe? Você sabe que eu dou muita coisa de graça, né? Eu compartilho muita coisa, mas eu também tenho que seguir essa lei. Eu também preciso seguir a lei do dar e receber. Então, essa foi a forma que eu achei de dar mais coisas para vocês, compartilhar mais e ter o mínimo dessa moeda de troca, entendeu? Até para poder me incentivar a poder a criar mais materiais, a continuar criando, a continuar compartilhando com vocês. Que eu sei que vocês gostam e que muitas aplicam e tem muitos resultados, né? Então, gente, é esse o convite que eu deixo para vocês.
Vou deixar a aula gravada. Quem chegou depois, volta, assista o final. Deixa eu parar de apresentar. E espero que tenha feito sentido. Como eu falei, tem outras coisas que estão lá no manual, então acessem, olhem com calma e me mandem os retornos, os feedbacks, sabe? Depois que ler e aplicar, manda lá, manda para mim que eu vou adorar saber o que está acontecendo na vida de vocês. Certo, meninas? Ficou alguma dúvida? Quer falar? Aproveita que eu tenho 1 minuto. Certo? Um beijo, então. Oi. Pode falar, Lu. Só Pode falar. vou falar rapidinho. Eu tenho uma conexão contigo, Alice. Você acredita? Vocês estão me escutando? Minha internet está horrível. Então, nós temos uma conexão tão grande que você acredita que eu hoje falei com o William. Eu não vou sair desse quarto enquanto ele não estiver do jeito que eu quero. Incrível. Eu comecei a arrumar o quarto ontem. Até te falei, né? Hoje eu só arrumei o quarto. Sim. Mas eu falei hoje, eu vou sair desse quarto enquanto ele não estiver do jeito que eu quero. E a conexão, eu nem li o que seria da aula, nada. Eu fui ver agora mesmo. Mas isso foi, nossa, para mim foi muito importante. Conexão, viu só? Conexão. Então tá. Perfeito, perfeito. Agora, dê continuidade, gente, acessem lá, é sério, tem muita coisa que tá lá no e-book, e olha, né, tá bem ridículo o preço mesmo, tá? Então, compartilhe, eu quero ver vocês aplicando, aprendendo mais, e todo esse conhecimento que adquirirem, passem adiante, tá? Compartilhem com outras pessoas, eu sei que tem muita mãe atribulada aí, com pequenos ajustes, podem mudar muito, né, a vida, no geral, no cotidiano, tá bom? Um beijo, meninas, foi um prazer estar com vocês.